sou Murilo Medeiros Carvalho, sou membro do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Hoje vou mediar essa mesa com o Diego Pereira. O tema desse webinário é Transparentalidades no Cuidado, Saúde, Acolhimento, Direitos. Diego Monteiro, desculpe, é transmasculino, nordestino, morador da Baixada Fluminense, pai parturiente lactante de gêmeas, analista internacional e gestor estratégico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doula e educador perinatal pela EPSJV, parte da Fiocruz, doula de ação pelo Instituto Doulas de Adoção Brasil, comunicador palestrante e mentor de comunicação inclusiva, coordenador do projeto social Trans in Class, doula na roda de famílias LGBTQI-APN+, e na Germinando Laços, membro do Núcleo de Transparentalidades, Direitos Sexuais e Reprodutivos do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAD. Então, seja muito bem-vindo e está com você a palavra. Lembrando que as perguntas, quem quiser, pode deixar no chat e eu vou reunir, vou passar para o Diego e no final ele vai responder as perguntas e a gente vai ter um momento também de abrir o microfone, quem quiser e se sentir à vontade. É com você. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer essa oportunidade. Também, como Murilo, faço parte do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Estou no núcleo de transparentalidade, direitos sexuais e reprodutivos. E acho que hoje esse tema que a gente vai conversar aqui tem tudo a ver com, com esse trabalho, né, que a gente faz no IBRAT e no núcleo que eu faço parte. Vou compartilhar um slide aqui, porque eu queria trazer alguns termos, alguns conceitos, alguns debates que eu acho interessante para a gente começar a conversar, mas quero muito que seja uma troca, né? Principalmente porque a gente está aqui ou em total ou em maioria, né, com pessoas transmasculinas. E aí, queria ter essa troca com vocês. Eu queria pedir para quem puder ligar a câmera. Tudo bem se não puder, mas eu acho que seria legal a gente se ver, né? Eu conseguir ver vocês, ver o rostinho de vocês, para não falar só me vendo. E vamos lá. Bom, a gente vai conversar um pouco aqui sobre paternidade trans e um pouco sobre saúde, né? Eu sou uma pessoa que trabalha na área da saúde, e eu acho que a gente está sempre passando por questões de saúde, né, e de falta de acesso a direitos quando a gente tem filhos, e sejam, né, biológicos ou não, isso sempre passa, né, pela nossa vivência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas conexões, essas interseccionalidades aqui. Bom, e aí eu queria apresentar a vocês, já foi apresentado, né, o meu trabalho, o meu ativismo, mas eu queria apresentar um pouco para vocês. Da minha família, né? Eu sou não binário, né? Me relaciono com uma pessoa não binária também. E a gente tem dois bebês que agora já estão com 1 ano e 5 meses. E é, são bebês gêmeos, então a gente passa por, né, questões assim relacionadas a sermos um casal LGBT, a nossa família, né, a ser pai de gêmeos e várias questões, né, e coisas específicas que eu costumo falar que só pais de gêmeos passam. Então, acho que são muitas vivências. Eu ainda amamento, né, então eu fiz essa escolha de amamentar, mesmo com disforia, enfim. E também é uma luta, também são grandes questões que a gente pode conversar.
E aí eu queria realmente que a gente fizesse uma troca aqui, se vocês puderem. Coloquem no chat um pouco da vivência de vocês, se vocês têm filhos, se vocês querem ter filhos, se vocês querem adotar, se vocês já adotaram, se vocês já engravidaram alguma vez, se vocês querem engravidar, enfim, ou se vocês se relacionam com uma pessoa, né, com uma mulher que engravidou, ou outra pessoa transmasculina, ou, enfim, as mil possibilidades que a gente tem, né, das famílias LGBTs, das famílias trans, que eu acho isso maravilhoso, isso é incrível, porque a gente tem muitas possibilidades, né? A gente pode fazer fertilização in vitro, pode fazer inseminação caseira, a gente pode ter filhos, né, através do sexo, a gente pode adotar, a gente pode ter, né, ser padrastos, enfim, mil possibilidades. Eu acho isso muito rico, eu acho ótimo. E eu sempre vou ser a pessoa que incentiva a gente a correr atrás desse sonho, se for o caso, se a gente quiser, porque nos é negado, né? Então, queria já trazer um pouco disso aqui, né? Alguns conceitos. A gente tem, que eu acredito que a gente passe por duas forças muito grandes contraditórias. Sendo pessoas trans, a gente sempre passa. É, é diferente da vivência cis, porque, por exemplo, né, mulheres cis podem dizer, eu passo pela é, maternidade compulsória, principalmente, né, mulheres brancas, enfim. Na vivência trans, a gente tem essas duas forças. A gente é pressionado a ter filhos, mas ao mesmo tempo nos é negado esse direito ao afeto, a formar família. A gente passa, né, por essas duas situações. Então, as duas coisas pesam muito. Então, eu queria trazer um pouco aqui. Eu não vou ler tudo, porque acho que vai ficar um pouco chato, mas depois vocês podem receber esse slide, e aí eu posso também traduzir também, né, para quem quiser ler no espanhol, enfim, a gente faz isso. Mas o de baixo, né? Esse último é um trecho de um artigo que fala sobre esterilidade simbólica, que é essa negação, né, ao nosso desejo de ter filhos, né, que a gente passa como LGBT, principalmente pessoas trans. E o outro é um relato do Apollo, né, que é um ativista transmasculino aqui também do Brasil, que ele quando ele quis, ele e sua esposa, né, que é trans também, quis ter filho, foram numa médica, né, que indicou a eles o método contraceptivo, indicou para usarem o DIU, né, ou seja, uma violência muito grande. A gente não consegue nem fazer um planejamento, né, reprodutivo, a gente não consegue nem planejar ter filhos porque tudo nos é negado, né? E aí eu trouxe aqui a questão também dessa ideia, né, de que rege, são muitas normas sociais que regem a nossa sociedade, né? E aí a gente tem, por exemplo, essa ideia do sexo biológico, essa ideia biologicista, binária, do sexo feminino, do sexo masculino, e aí se você engravida, logo você é mãe, logo você é mulher, e essas regras sociais, eu trouxe um texto meu, né, de indicação que eu fiz na revista Estudos Transviados, que é uma revista só eh, de textos, de ensaios, de poesias, de artigos, enfim, de pessoas transmasculinas. Aí eu falei um pouco sobre isso, e aí eu trouxe para ilustrar algo que eu passei, né, quando eu tive. Já vi que algumas pessoas foram respondendo aqui, depois eu vou parar um pouco para ler. Mas gostei, gente. Podem ir colocando. Eu já vi aqui tem pai socioafetivo, né? Alguém que quer adotar, muito bom. É, e aí, quando eu tive, né, as minhas filhas, a gente, tudo era mãe lá na UTI. Elas ficaram um tempo na UTI. Então, maternidade, tudo era mãe. E aí, os profissionais tinham que ir lá riscar, colocar pai, enfim. Ou tinha lá a mãe, e aí tinha o nome masculino Diego. É, então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês isso que a gente passa muito por isso.
E, por um lado, eu vi que teve uma boa vontade dos profissionais, teve um acolhimento, foi bom, mas a gente tem que estar sempre burlando o sistema, né? A gente tem que estar sempre passando por cima dessas coisas e, mesmo com os profissionais acolhendo, a gente já é violentado pela norma, né? Já, já chega todos os prontuários, tudo, já chega lá com pai e mãe. Aqui no Brasil. Não sei como é no país de vocês, né? Que eu vi que tem pessoas de outros países também. Acredito que deve ser parecido, mas a carteirinha de vacinação, né, da criança tem lá os dados, pai e mãe. E as profissionais, quando elas nasceram, vieram perguntar a gente qual queria, o que queria que a gente botasse, quem queria que botasse mãe ou pai, o que podia fazer, porque é isso, precisa desse documento, né? Porque o bebê já recebe uma vacina assim que nasce. E aí a gente tem que estar sempre passando por isso. É, e aí aqui é uma foto, né, das minhas filhas quando a gente foi fazer identidade. E uma coisa também que eu queria trazer, é que a gente já, pelo menos no Brasil, né, a gente tem esse direito de é, retificar o nome. Eu sei que alguns países da América Latina já está bem avançado, tem países que estão até mais do que a gente, né, do que eu conheço, do que eu pude pesquisar. E fora da América Latina também tem alguns lugares que estão avançados. Mas aqui no Brasil a gente tem assim, a gente já recebe o documento como filiação, né? Um nome neutro, né? Para não é pai e mãe mais. Só que isso não é suficiente, porque o sistema interno, né, dessas burocracias tem pai e mãe. Alguém tem que ir ali como pai e mãe. E isso dá muito problema quando você é uma pessoa trans, quando são dois pais, duas mães. E a gente teve esse problema porque é, o sistema vem pronto, pai e mãe, e o profissional tem que clicar no formulário, né, falando que é um casal homoafetivo. Ou seja, vem tudo padronizado como casal hétero, e o profissional tem que ir lá e marcar que não é o caso. Então a gente é sempre uma gambiarra nos sistemas. E a gente teve problema, porque esqueceram de marcar de um delas. E uma recebeu a identidade, a outra não recebeu, porque simplesmente a identidade não saiu, não funcionou. Aí a gente recebeu de uma, quando a gente foi conseguir fazer o da outra, já ia sair com rostos diferentes, porque elas crescem rápido, que são bebês, e aí a gente tem que fazer as duas de novo, para ficar igualzinho, né? Porque são gêmeas. Então, isso foi só um dos problemas. Eu posso trazer vários problemas aqui que a gente passa sempre para vocês. E até violências mesmo de profissionais, mas eu não quero pesar o clima. E assim, aqui eu trouxe também uma parte de um livro que eu recomendo também muito para vocês lerem, que é o Manifesto Antimaternalista, que não é só sobre pessoas trans, é sobre vários casos, né? Ela cita a questão de adoção, cita mulheres que têm filhos, né, mas vão entregar para adoção, não vão ser mães, enfim vários casos para falar que não existe isso de instinto materno, de você ter filho, né? Engravida logo é mãe, que isso não existe, que isso é uma construção da Viste, sociedade. ¿no? Que E aí si aqui ela gestas eres cita um mamá. caso de O sea, aquí um, cita de un um caso trans de dos un Estados hombre trans Unidos, de e foi Estados um caso que, Unidos né, teve que fue un caso bastante que tuvo notícias bastante sobre. noticia. é, Ele conseguiu até fazer um documentário sobre isso, porque ele não conseguiu, né, registrar o filho dele, mas isso acontece todos os dias. Em vários outros países, a gente não consegue registrar nossos filhos, né? A gente tem, quando a gente consegue, a gente tem vários problemas, né? Posso citar aqui vários problemas para vocês, então eu quis trazer, né, um pouco desse, né, um pouco geral do que a gente passa de desafios, assim. Bom, quis trazer essas conceitualizações para a gente conversar um pouco, falando quais são os problemas gerais que a gente passa, né? A gente tem a questão geral, né? A questão dos sistemas, que é macro, que é grande. A gente, né, que está às vezes fora do nosso alcance, que a gente tem que se juntar coletivamente para lutar, para mudar. Que às vezes muda, mas não é suficiente. Só quem está dentro sabe como é. Todo mundo, né,
vai ter algum tipo de problema mesmo, retificando o nome, a gente sabe disso. A gente tem a questão dos profissionais em si, que aí é um outro tipo de violência. E tudo isso, acho que tudo isso afeta, né, a questão do cuidado em saúde, na saúde mental. A gente teve, né, não, acho que é global, né, a gente teve o Setembro Amarelo, que é a campanha de saúde mental, e pouco se fala sobre como essas questões, essas violências, elas influenciam na nossa saúde mental, né, na nossa vivência do dia a dia, como não é uma questão só da gente fazer terapia, enfim, que ajuda, a gente tem que ter redes, a gente tem que criar estratégias, mas também tudo tem que mudar, né, para a gente conseguir que as coisas melhorem e ter uma boa saúde mental. Então, acho que é isso, né? As normas CIS, elas passam, é, estão, né, é estrutural, elas estão em várias questões, né? Tá no profissional, desde a profissional ali da portaria, que vai receber a gente no espaço de saúde, né? Até questões burocráticas, né? Tudo é falta de acesso a direitos, né? E, bom, mais para além disso, eu acho que a gente tem o direito de ter crianças, ter filhos, das formas que a gente quiser, seja por qual forma for, já citei aqui várias. E eu acho que está tendo um avanço, está tendo uma mudança. A gente tem um grupo, de pais trans, né? Que já tem no WhatsApp que a gente se ajuda, a gente troca muito, e já tem vários pais, que tiveram filhos, né? Seja por adoção, seja por, né, paternidade socioafetiva, por gravidez. A gente tem pais que amamentam, pais que não conversa muito para se ajudar. A gente conversa sobre as disforias, sobre as dificuldades, sobre acesso à saúde. Foi falado aqui, né? Murilo falou que eu tenho, né, a roda de famílias LGBTs. A gente tem várias pessoas trans lá que estão tentando ter filhos, que estão planejando, que já tiveram, que têm filhos mais velhos, que têm bebês. Acho que a gente está avançando nos direitos. E cada vez mais a gente está, claro, nem todo mundo tem esse desejo de ter filhos. Eu acho que é super válido também quem não quer ter. Mas eu acho que essa conversa sobre a parentalidade é uma conversa de todo mundo, né? Toda a sociedade tem que conversar sobre isso, tem que apoiar, porque todo mundo já foi criança, todo mundo já nasceu, né? Então, e é isso, eu acho que a gente está conseguindo avançar muito nos nossos direitos. E eu acho que só isso, da gente se permitir ter filhos, entrar na fila de adoção, né, engravidar, ou, né, que a nossa companheiro engravide, eu acho que só a gente já está fazendo isso, já está se permitindo, isso já é um grande avanço, que talvez não seja muito visto, não seja muito notado, mas os números estão crescendo muito. E também dentro das profissões, né, que trabalham com parentalidade e é, com saúde, né, sexual, reprodutiva, já está aumentando muito o número de pessoas trans também, né, assim como eu trabalho, né, com adoção, com gestação. E aí eu agora queria que a gente conversasse, né, se vocês tiverem perguntas, pode colocar no chat ou abrir o microfone, acho que a gente ainda tem tempo, né? E o meu nome, só uma questão, o meu nome aqui tá Diego Pereira, mas é os dois, é Diego Monteiro, Pereira Monteiro. É, só para falar que ficou confuso, que no slide estava uma coisa e aqui tá outra. Pode chamar qualquer um dos dois. E alguém quer falar, tem alguma pergunta? Acho que o mais importante é isso, é a gente trocar e conversar. Eu vi aqui que tem, né, uma pessoa que falou que é pai. Se quiser, depois pode conversar comigo para entrar no grupo de pais trans. Aqui tem o meu contato também, só entrar em contato. Que eu coloco vocês nessas redes, nesses grupos que a gente tem. Eu queria aproveitar que o pessoal está esquentando ainda, é, pedir que você falasse um pouquinho do seu trabalho como doula. Sim. Só tô Eu pu- voltando para carregar o computador, desculpa.
Sim, vou falar então o que a doula faz e se vocês tiverem alguma dúvida também sobre essa questão do trabalho, podem perguntar. Eu sou doula perinatal, né? A gente trabalha acompanhando gestações, tanto com a questão da educação perinatal, que é um acompanhamento assim do pré-natal, né? Acompanhamento para tirar dúvidas, porque tanto no particular, SUS, o pré-natal ainda não é suficiente, né? Então a gente tem aquele trabalho mais individualizado, tirando dúvida das pessoas, a gente ajuda na preparação para o parto, a gente acompanha parto também, né? Com métodos, né? Que a gente chama de métodos não farmacológicos, para alívio da dor, para que a pessoa tenha uma experiência, né, melhor. A gente também acompanha a cesárea e a gente também luta contra a violência obstétrica, né, pelos acessos à saúde. Também tem essa parte política, né, da doulagem, que pelo menos eu levanto muito essa bandeira. E muitas doulas estão dentro dessa luta, né? A gente faz uma grande diferença nesse cenário. E eu também sou doula de adoção. A gente acompanha a adoção, levando informação, apoio emocional em qualquer fase da adoção. Desde alguém que está se perguntando se é para ela ou não adotar, a parte da fila de espera, a parte do pós-adoção, né? Tudo a gente acompanha, dando ferramentas, né, para a pessoa lidar com as questões, para a pessoa, né, se informar mais, a gente encaminha para outros profissionais quando a gente vê a necessidade. E na dolagem perinatal, também esqueci de falar, a gente tem, né, esse acompanhamento do pré-parto, né, trabalho de parto, parto, mas a gente hoje em dia já tem um conceito mais amplo sobre a dolagem, tem doulas que trabalham com tentantes. Existe também doula de pós-parto, né, que é um trabalho diferente, eu não sou, mas existe também. Enfim, existem vários tipos de doula. E a gente também faz um trabalho assim de rodas de gestantes, roda de famílias. Atualmente eu estou trabalhando num projeto universitário que a gente está tentando combater a evasão escolar, né? Evasão da faculdade, que as pessoas engravidam e deixam de estudar. A gente está fazendo oficina, palestra, roda. Então tem muitos trabalhos que a Douro pode fazer. E é isso, e eu acompanho também pessoas hétero, casais cis hétero, mas eu também tenho esse trabalho também voltado para incluir pessoas LGBTs, né? Como foi, né, o meu pré-natal e serviço de saúde quando eu estava gestando, né? Então, eu moro aqui no Rio de Janeiro, acho que vocês devem conhecer, o Rio de Janeiro é muito famoso, assim, no Brasil. Então, é um pouco diferente, talvez, de outras realidades, né? Eu não sou daqui do Rio, eu vim morar aqui. E a gente no Rio, em outros lugares também, a Bahia está bem avançado, né? Em Pernambuco tem Recife, tem São Paulo, a gente está avançando, mas aqui na minha realidade do Rio, a gente já tem ambulatório trans, a gente tem alguns lugares, assim, que são mais inclusivos. E eu tive uma boa experiência no meu pré-natal. Não era um hospital que já era inclusivo. Eles me receberam lá. Fui o primeiro, a primeira pessoa trans a fazer o pré-natal lá. Já tinha um homem trans, já tinha tido filho lá, mas ele foi só parir. Eu fiz todo o pré-natal, acompanhamento lá, minhas filhas ficaram na UTI, fui no banco de leite, em vários serviços. E eles se esforçaram muito para me incluir, para me respeitar, então foi muito tranquilo. Eu tive eu não sei se eu vou chamar de sorte, mas eu tive essa boa experiência. E eu tive problemas com alguns profissionais, sim, sempre tem, não tem como não ter, mas foram poucos, né? Eu tive problema com, por exemplo, aqui no posto de saúde, e porque é isso, né? Como eu tive uma gravidez de risco, né, de gêmeos, eu acessei esse hospital especializado, né, em alto risco. Mas também tem alguns serviços que só tem na unidade básica de saúde, né, aqui no bairro, que é dentista, vacina, então eu tive que ir nos dois lugares. E aqui
eu tive experiência com como enfermeira, né, ruim. Lá eu também tive experiência ruim como enfermeira de transfobia. Mas assim, eram pessoas que é até engraçado, porque elas eram sem noção com todo mundo. Então eu nem me senti especial, não era só transfobia. Elas são mal faladas por todos os pacientes. Então, assim, não tive nada tão grave, sabe? Apesar de sim, foram experiências ruins que marcam a gente, mas não foi tão grave como eu vejo alguns relatos. Eu sei que tem transmasculinos que sofreram violências obstétricas, assim, até com consequências para a saúde, né? O próprio Apolo, que eu trouxe o relato dele aqui, tem uma live dele no meu Instagram, que eu entrevistei ele e ele conta que ele já sofreu muita violência, né? Foi uma experiência diferente. Mas eu acho que também o que contribui, assim, para a gente ter uma boa experiência, querendo ou não, é a gente ter esses contatos. Como eu já era da área da saúde, e era uma gravidez que não foi assim é, de repente, né, indesejada, eu já me preparei para isso, né? Para conhecer pessoas da saúde, para ver quais eram os lugares que eu podia acessar. é, Então é diferente de alguém, às vezes, que não conhece seus direitos, que não sabe como lutar. Eu tenho uma rede muito boa. Quando eu engravidei, alguns amigos até vieram falar comigo: olha, se acontecer alguma coisa, estou aqui, posso denunciar. Então é também a gente fazer uma rede para a gente saber a quem, né, buscar ajuda, como denunciar, o que fazer. Eu acho que se a gente tem esse desejo de engravidar ou de adotar, né, ou de que, né, nossa companheira, companheire, engravide, então a gente já tem que começar, né, a se preparar para evitar, né, sofrer violência. E contratar uma doula, por exemplo, não é porque eu sou doula, mas eu recomendo muito porque ajuda muito, faz uma diferença que muito grande, porque se você chegar no lugar com uma doula, já vão saber que você é bem informado, que você sabe dos seus direitos, que não podem, né, fazer algo com você assim, porque sabem que você vai saber como expor, como denunciar. Então, se você puder juntar dinheiro para ter uma equipe, por exemplo, de parto domiciliar particular, algumas fazem até valor social, isso é muito importante também, ajuda muito. No meu caso, eu não consegui, eu tive que parar no hospital porque era de risco. Mas se você tiver uma gravidez que não é de alto risco, tem essa opção também. De ter filho em casa já ajuda muito a não sofrer violência, porque hoje em dia tem muitas equipes humanizadas que atendem em casa, né? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta ou relato, se vocês tiverem também alguma experiência que queira compartilhar? Eu ia te perguntar algo que é nessa esteira aí do que você falou, tentando relacionar a sua ocupação enquanto doula e a sua vivência enquanto é, parturiente transmasculino. E, assim, enquanto profissional, enquanto pessoa transmasculina parturiente, o que é que você poderia indicar diretamente para as pessoas? O que é que elas têm que buscar em seus territórios, assim, em termos de direitos, em termos de informação também? O que é que você falaria, assim, vivendo esses dois lados? Tem uma ferramenta muito boa que a gente, né, como doula indica, que é o plano de parto, né? Nesse caso, para quem vai engravidar ou para parceria, né, que vai engravidar. É, que é o plano de parto, que é um documento que você pode colocar lá tudo que você quer, tudo que você deseja, como você quer ser tratado. E quando a gente atende pessoas LGBTs, a gente fala que você tem a opção de colocar no plano de parto, por exemplo, os seus pronomes, que é um casal LGBT, que deve se referir como mãe ou pai. Se você, por exemplo, for criar criança sem gênero, você pode falar que não quer que fiquem falando se é menina ou menino. Tudo isso você pode colocar no plano de parto. Eu recomendo muito, porque é um direito, né, seu. Isso varia muito, depende do lugar que você está. Aqui, por exemplo, no Brasil, pelo menos a gente tem lei. No Rio de Janeiro, a gente tem que, eu sei que a gente tem lei, lei da doula, lei do plano de parto, né? Para algumas pessoas em outros locais que não têm essas leis, vai ser um pouco diferente, né? Mas é um documento muito importante.
ele ajuda muito e pensando na vivência transmasculina, a gente pode fazer isso, né? A gente pode colocar ali nosso nome social, porque se não respeitarem o que está ali, você pode denunciar depois até com mais provas, né? Da violência, da transfobia. Então, é um documento muito importante. É, além disso, né, o que eu falei, da gente ir buscando redes, né, e profissionais. Então, se você já quer engravidar, você já procura profissionais que sejam respeitosos, né? Você já procura é, o, uma rede, né? Você já... O planejamento ajuda muito. Se você quer adotar, por exemplo, você já procurar a vara de infância e juventude da sua região, procurar saber se já teve caso de homofobia ou transfobia, né? Quais são os profissionais ali mais respeitosos e tal. Se planejar é muito importante, faz muita diferença. No grupo de roda de famílias, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que ainda estão planejando, que estão tentando, e a gente vê o quão faz diferença procurar informação antes, né? E a gente consegue se ajudar ali. A gente consegue fazer essas trocas e, por exemplo, né, teve um menino que ele tá tentando, ele e a esposa dele engravidar, e eles já não receberam, assim, não, assim, já receberam violência da ginecologista. E a gente foi tentar procurar outros profissionais, procurar, né, pessoas ali, né, movimentos da região dele para ver outros profissionais, outras possibilidades para eles. Então, formar rede é muito importante, até porque depois que o filho nascer, ou no caso de adoção, depois que o filho chegar, vamos precisar de rede de apoio, né? A gente não consegue sozinho, né, mesmo em casal, criar crianças, principalmente se a gente vem de famílias que não nos aceitam, né? Então, a gente já precisa criar, assim, uma rede antes, para a gente conseguir, né, fazer tudo da melhor forma, para a gente conseguir evitar violências, denunciar, lutar contra elas, se ajudar, né? É isso, assim, acho que é isso que eu posso indicar. Oi, Eu acho que Guilherme. são informações muito. Guilherme, botou a cara aí. O pessoal, liga a câmera Sim, pra vamos gente se ter essa ver. troca aí. Quem puder, claro. Eu acho muito importante, sabe? Porque essas informações que você traz, principalmente com a sua experiência enquanto profissional também. Então, nesse lugar dual, eu acho que tem uma riqueza muito grande. E são informações que a gente não consegue com muita facilidade. E, enfim, esse apoio é muito importante. E acho que o Estado, ele, se pelo menos aqui no Brasil, ele se exime muito da sua responsabilidade com as pessoas parturientes fora da cis heteronormatividade, desde as burocracias, que é um modus operandi muito latino-americano, de você colocar as burocracias para você ir impedindo as pessoas de acessar seus direitos pelo cansaço. Enfim, aqui na Bahia, aqui no estado da Bahia, a gente tem uma cartilha agora para pessoas transmasculinas parturientes no SUS, que é o Sistema Único de Saúde daqui. E aí eu achei uma iniciativa muito importante, mas ouvindo um pouco o relato de um colega que é uma pessoa transmasculina parturiente, ele estava me falando enquanto os profissionais de saúde têm uma lacuna muito grande de formação muito. Estou tentando achar palavras boas de Eric e traduzir também. Muito enraizadas numa ideia de biologia muito ultrapassada, né? Então, você acha, por exemplo, que
Você acha não, né? O que é que você indica para essas redes, para essa formação de redes e talvez encontrar profissionais, né, que estejam abertos para o letramento trans, que trabalhem com a nossa população. Eu queria que você comentasse, por favor, um pouquinho sobre isso, mas depois de ouvir Gabriel, que está com a mão levantada há algum tempo. Eso, ¿me dieron la palabra? Sim, ¿Me escuchan? sim, sim. Escutamos. Sim. Ok. Sí, quiero saber si me escuchan. ¿Se escucha? Sim, escutamos. Puedes hablar. Oh, ok. Lo siento, es que salí de una práctica y estoy en el campo. Eh, Hay algo que me parece muy bonito, de hecho, es escuchar una experiencia relativamente positiva, lógicamente con sus pequeños pedos, pero propios por el proceso de ser una persona gestante. Aquí en Ecuador, nosotros realmente no tenemos muchos casos de transmasculinos que hayan gestado. Hay dos particularmente, que en realidad era una relación de dos personas trans, una trans femenina y un trans masculino, que con su primera pareja decidieron tener hijos. Él se quedó embarazado, pero sufrió mucha violencia obstétrica en el servicio de salud pública. Cada vez que lo atendían, recibía muchos comentarios humillantes de que tú no eres hombre, eres una mujer porque estás embarazada, por ejemplo. Y él siempre se defendía diciendo, no, es que yo soy un hombre. Y siempre la obstetra decía, no, ¿y yo qué estoy viendo entonces? O sea, tienes útero, tienes ovarios, eres mujer. Como algo muy basado en la genitalidad, ¿no? Entonces yo creo que nuestro reto como sociedad civil, como transmasculinidades, como organizaciones enfocadas en derechos humanos y sobre todo en visibilizar esta realidad, que es que existen personas transmasculinas con capacidad de gestar y que van a haber transmasculinos embarazados y son personas que merecen tener un trato en la salud adecuado, digno. Creo que necesitamos enfocarnos mucho en la capacitación de profesionales de la salud, como lo han mencionado y ya lo he escuchado varias veces. Y creo que sería chévere armar un plan regional, armar una guía específicamente solo sobre gestación transmasculina. Pensaría yo que sería algo súper lindo tenerlo con las experiencias de personas que lo han hecho, para que se entienda de que es algo parte de la vida, ¿no? Entonces, eso era como más un comentario. Yo muy agradecido, muy feliz de poder escuchar tu experiencia y sé que un poquito de la barrera del idioma podría complicar las cosas, pero algún momento espero que tengamos la oportunidad de conversar un poquito más de cerca. Y muy lindo, o sea, de verdad te agradezco un montón por compartirnos lo tuyo. Te mando un fuerte abrazo desde el país más chiquito de los webinarios, porque somos el país más pequeño. Entonces, ha sido un gusto y muchas gracias. Ah, muchas gracias. Yo estoy aprendiendo español. Sí, yo estudio, hago clases. No sé, mi espanhol não é bueno, pero estou acá. Se vocês quiserem também conversar comigo depois, né, desse evento, estou à disposição. E é isso, tem a barreira do idioma, mas vai ajudar também porque faço curso de espanhol. É, muito obrigado, pela sua fala. Eu acho que o que o Murilo falou e o que o Gabriel falou, né, se conversam. Essa questão dos profissionais é muito complicada, porque é isso, é territorial, né? Então, a gente tem que acessar aquilo que está perto da gente. E tudo vai esbarrar também na questão financeira. Se a pessoa tiver dinheiro, eu recomendo que tente fazer a telemedicina, né? O máximo que puder, tente ter atendimento online, porque às vezes a gente consegue profissionais de outros lugares que são capacitados, que às vezes não tem, né, perto da nossa casa. Mas isso aí demanda dinheiro, né, infelizmente. Mas pode ser uma solução para quem pode se planejar para isso, juntar dinheiro, enfim. Mas eu acho que tem que ter sim uma luta, a gente tem que se unir, tem que fazer isso que o Gabriel falou.
Aqui, né, no Brasil, eu já faço esse trabalho de capacitar profissionais. Hoje de manhã mesmo a gente teve uma oficina sobre comunicação inclusiva, em que eles puderam trazer os materiais deles, né? A gente pôde analisar para mudar a linguagem, para melhorar. E aí a gente colaborou com um ambulatório trans que está abrindo, né, de fisioterapia lá em Recife. A gente viu as fichas, prontuário, o que poderia melhorar. Então, é um trabalho pequeno, de formiguinha, mas assim, a gente está conseguindo fazer algumas mudanças, mas a maior parte é com profissionais mesmo que estão, aqueles poucos que estão ali interessados, não tem uma coisa assim estrutural do governo, né? Em todos os países, eu acredito. Aqui no Brasil, o governo ainda usa muito mulheres, né, para tudo, quando na verdade deveria ter pessoas trans ali. E aí a gente, Guilherme também é do IBRAT, né? Guilherme que está aqui, a gente vai tentar resolver um problema que a gente está aqui no Brasil, porque quem é retificado não consegue acessar anticoncepcional, né? Isso aconteceu comigo, agora eu estou usando de novo e eu paguei, porque né? Não queria ir lá tentar de graça de novo e não consegui. Enfim, então quem não tem dinheiro, né? Eu sei que até no meu caso era até barato, então eu consegui pagar. Só que às vezes a gente não tem nem esse dinheiro pouco, né? Então a gente tá com muito, a gente, né, tá sempre com muito problema. E às vezes os profissionais que estão tentando melhorar, que estão tentando se capacitar, são profissionais, né, do particular, né? Então, assim, a gente tem já iniciativas no Brasil, a gente tem coisa boas no SUS, mas é isso, fica muito, assim, territorializado, né? Como eu falei, eu tive esse acesso aqui no Rio de Janeiro, né? Porque eu tinha conhecimento, eu já era da saúde, e assim, gente, não foi fácil. Eu morava, é porque eu gosto muito de falar das coisas boas, que eu tenho um pouco de dificuldade de falar das violências que eu sofri. Mas já que a gente está aqui entre os masculinos, gente, eu morava numa cidade, não era na capital, e era num lugar rural, assim, era muito distante. Guilherme de Nova Iguaçu também, eu morava depois de Cabo Sul. E eu ia para o Flamengo, é muito distante. Eu pegava ônibus 4 horas da manhã para fazer o pré-natal, porque assim, eu não tinha acesso na minha cidade, sabe? Depois que as meninas já tinham mais de um ano que eu recebi a marcação da consulta para o pré-natal de alto risco. Se eu não tivesse ido atrás, porque já era da saúde, já tenho contatos de tentar entrar nesse. Eu não sei como seria, eu teria toda a gestação, nenhum acompanhamento, não sei como seria a saúde da gente, se elas teriam, né? Ia ser uma cesárea ou conseguir um parto normal, né? Ia ter que ser uma cesárea porque são gêmeos, enfim. É, São coisas muito pontuais, a gente tem que se deslocar, a gente tem que pagar passagem, tem que madrugar. É bem difícil, assim, porque está tudo muito, assim, espalhado. Há uma iniciativa em uma universidade, né? Não tem isso que a gente falou, um plano nacional, não tem uma diretriz para que os cursos ensinem, né, sobre diversidade, não tem. Aí o profissional que está interessado vai procurar um curso meu, por exemplo, vai procurar o IBRAT, vai procurar outro lugar. É muito, uma pós-graduação, enfim, uma especialização, é muito complicado, assim. E uma questão também que eu queria falar, antes de dar a palavra para o Murilo, é que eu tive essa experiência boa no pré-natal, no parto lá. Foi um lugar, assim, muito acolhedor. Mas depois que eu saí de lá, assim, não tem um acompanhamento no pós-parto, no puerpério. Então, depois que eu saí de lá, a gente começou a acessar diferentes lugares. Aí começou também a ter problemas em outros lugares, né? Na UPA aqui, né, que é para emergência, que a gente chama, né, o lugar que atende emergência. A gente teve problemas já de transfobia. É, enfim, isso é complicado também, que a cada lugar você tem esse medo. É, quando eu engravidei, eu tive muito medo de ir lá me. Eu não estava nem cadastrado ainda no meu bairro, que eu tinha mudado para essa nova cidade. Eu não estava cadastrado no posto de saúde, porque eu fiquei com medo, eu não sabia como era, não me cadastrei. Aí eu tentei ir na capital, né, no outro posto de saúde que eu tinha cadastro antes, mas já não tinha mais cadastro porque eu tinha me mudado. Não consegui o pré-natal lá. Aí eu fui atrás da minha cidade, aí vi que era alto risco, então assim, que a gente chama, né, de peregrinação, né? Vai cá, vai lá, não te atende, aí você tem que ir para outro lugar. Aí às vezes você vai no lugar que os profissionais falam que não atende pessoas trans, aí você tem que ir em outro lugar, e aí gasta passagem, aí traumas, e
A gente tem um grande problema mesmo da saúde, né? De que poucos lugares que atendem a gente. Pode falar, Murilo. Eu queria. Eu estou aproveitando que as pessoas estão tímidas e não estão fazendo as suas perguntas e estou fazendo as minhas. Mas, pessoal, podem deixar suas perguntas no chat, ou se não, levantem a mão e a gente vê aqui a ordem e vai passando a palavra. É, eu queria, na verdade, puxar o assunto talvez um pouquinho mais para a ideia de paternidade trans. E queria que você falasse um pouquinho, assim, a sua experiência, o que é para você a paternidade trans e quais são as possíveis transformações e modificações de certas cosmovisões sobre paternidade que as pessoas transmasculinas podem fazer com que emerjam. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. E, por favor, deixem suas perguntas aí que eu vou pegando no chat. É, bom, eu acho que quando eu, é, quando eu tive minhas filhas, né? Acho que uma coisa que mudou assim a minha visão sobre a vida foi que eu pensei assim nessa frase na minha cabeça. As definições de sucesso foram atualizadas, porque só de mantê-las vivas eu já estava com muito sucesso assim na minha vida. Eu já não precisava mais ter a ambição de conseguir outras coisas assim. Acho que foi algo que mudou muito assim na minha vida. É uma coisa incrível. E você conseguir manter dois bebês vivos, porque eles tentam a todo momento, eles tentam assim se matar, eles pulam, pegam coisa que não deve, mexem tudo, come tudo, bota na boca. Então é assim muito engraçado. É, e é isso assim, eu acho que foi um sonho também, né? E como uma pessoa trans assim, já me foi negado muita coisa assim, eu tive muita dificuldade. Até hoje assim, eu não trabalho assim formalmente, né? Eu trabalho com vários trabalhos, eu sou autônomo, eu entrei nesse mundo assim. Ou eu sou muito feliz em fazer os trabalhos que eu faço, mas eu entrei, não foi minha primeira opção, assim, eu fui descobrindo meios de ganhar dinheiro e foi aparecendo demanda e eu fui estudando, mas porque eu não conseguia assim um emprego. E, né, a gente tem aqui no Brasil CLT, né, que a gente chama, que é o emprego regularizado, né? E aí não tinha. E aí, quando eu tive filhos, assim, eu vi que, gente, eu já alcancei o maior sucesso da minha vida, assim. É, então, da gente entender que é, acho que é a maior coisa, assim, que eu posso dizer, né? Que a gente tem esse mesmo direito, né? Que outras pessoas têm, que nos é negado. Que é uma coisa muito incrível, que é muito difícil, muito difícil. Posso falar várias coisas difíceis, mas, sei lá, elas sorriem. Você olha para elas riem, assim, você faz uma brincadeirinha, bebê é bobo, tudo ri. É muito divertido, é muito engraçado. E delas serem gêmeas também, que... Coisas muito fofas, assim. Que a gente dá comida pra uma, aí ela pega e dá comida pra irmã, depois vai pegar a dela. Coisas assim, gente. Incrível, incrível. E eu acho que todo mundo que quer ter essa experiência, né, de ter filhos, tem que ter o direito de ter, né? Sempre penso isso assim, porque é muito bom. É, e... Eu acho que tem muitas questões que a gente passa que mulheres cis não passam, ou homens cis, né? E tem coisas que os dois passam, que a gente passa, então é tudo muito misturado, né? É tudo muito assim. Algumas pessoas pensam assim, ah, mas você é mãe. Só que assim, a minha experiência é totalmente diferente de mães, assim, coisas específicas, que só pessoas trans passam, que você vai descobrindo, né? E eu acho que assim, tem algumas questões, né? Hoje em dia não se fala, já se fala sobre gravidez trans, né? A gente já vê. Mas a amamentação, por exemplo, não se fala. É uma coisa muito assim, tem muito pouco sobre.
que eu acho que é algo que a gente tem que avançar também, porque a gente não pode usar testosterona enquanto amamenta, isso é muito difícil. A gente acaba não amamentando por muito tempo, e assim, gestação muda todo o seu corpo e muda a leitura social e você não consegue ter passabilidade e aí vai aumentando a disforia, né? E tem essas questões também. é, O cuidado, ter filhos é muito visto como coisa de mulher, então assim, mesmo se você tiver a maior passabilidade do mundo, parece que vão te enxergar ali como uma mulher e é olhar heteronormativo pro casal. É uma coisa assim muito difícil, essas expressões que eu vejo na minha experiência de outros amigos, é sempre assim o outro que dificulta mais, né? A leitura social, as transfobias na rua, a família começa a ter esperança achando que você vai destransicionar. Essas coisas assim vão dificultando muito, assim. E acontece muito. Então acho que tem coisas assim específicas que só a gente passa, e que eu acho que é isso que a gente tem que fazer redes para estar entre a gente, porque a gente não consegue conversar com as pessoas cis. A gente tem medo, né, de não ser bem recebido, da transfobia, as pessoas começam a tratar no feminino. Ou são experiências diferentes que elas não entendem, né, que a gente não vai conseguir desabafar o todo. Então, acho que espaços como esses aqui, né, por exemplo, são muito importantes de ter, assim. Guilherme falou alguma coisa no chat, né? É muito importante pensar sobre as instâncias de nossas vivências e existências, e como pensar em construções de direitos fundamentais tão naturais para pessoas cis são distantes para pessoas trans, o pensamento da possibilidade de construção de família e paternidades. Li rápido, desculpa para traduzir. Mas é isso, né, que eu falei também de direitos básicos a gente não tem, né? Eu, quando engravidei, por exemplo, eu comecei a ir no banheiro feminino, porque era a minha opção, assim. Eu tinha muito medo de sofrer violência no banheiro masculino com a barriga grande. Sei que as pessoas iam me expulsar. Isso aumenta a disforia, mas era uma estratégia de sobrevivência, e são esses caminhos que a gente vai tentando traçar para sobreviver e direitos básicos nos é negado, né? Se tivesse um banheiro neutro, um banheiro, uma cabine individual, assim, já resolveria o problema de todo mundo. Daí uma especificidade transmasculina para os banheiros neutros, né? Eu tenho pensado nessa questão dos banheiros, que para pessoas transmasculinas não binárias também, não é, às vezes não é interessante entrar no banheiro masculino, e tá aí mais uma demanda da nossa população em relação aos banheiros. Muito interessante essa parte. Sim, e a questão também dos trocadores sempre estão no banheiro feminino, por exemplo. É muito difícil de ter trocador, né? Assim, banheiro de família. Não tá no masculino. E, por exemplo, agora eu tenho esse problema, né? De ter que ir no banheiro feminino para usar trocador, enfim. Mas eu fico pensando também, tem a diferença, né? Quando você tá com muita passabilidade, não tá, e isso é fluido. Às vezes a gente tem barbas, usa T, às vezes não usa, corte de cabelo, tudo vai mudando. Mas eu fico pensando assim, que eu tenho filhas, né? Por enquanto, pelo menos, não sei se vão transicionar algum dia, mas, né, elas têm a leitura, né, de meninas e, por exemplo, né, daqui a um tempo eu penso em voltar a usar T, vou estar com passabilidade, como é que eu vou levar elas no banheiro, né? São crianças, assim, eu vou voltar a usar banheiro masculino, mas não vou querer levar elas lá. Então, eu acho que afeta todo mundo, essa questão do banheiro, gente. Assim, realmente é uma demanda muito grande, né? Sala de amamentação também é tudo rosa, a sala da maternidade é um grande problema também. Quando tem, né? Nunca tem. Tá aí. Tá aí uma questão que eu acho importantíssima que a gente coloque aí nas pautas relacionadas a banheiro nos nossos territórios, né? Os trocadores, os pais poderem ir no banheiro com seus filhos e também as pessoas parturientes, né? Poderem acessar o Sim. banheiro.
No hospital, né, que as minhas filhas vão no pediatra, tem um banheiro infantil lá na ala pediátrica que tem o trocador. E aí, né, infantil para criança pequena, adolescente, aí tem o trocador. E eu perguntei uma vez à moça, ela falou assim: perguntei se adulto podia entrar, porque não tem um banheiro de adulto. Isso é um grande problema, né? A gente vai no ginecologista, só tem banheiro infantil. Aí eu falo, não só para as pessoas transmasculinas, mas as mulheres não vão com acompanhante também, só tem banheiro feminino. Aí na pediatria só tem infantil. E as mães e os pais vão aonde? Aí eu perguntei para ela, aí ela falou, se for uma mãe com um bebê, aí pode entrar. Aí fiquei tipo assim, tá, e se o pai estiver acompanhando, o avô, tio, como é que faz? Não pode entrar para trocar o bebê, sabe? Isso é realmente uma grande. É uma pauta, assim, que a gente tem que levantar, né? Porque é isso, são direitos básicos, né? Que nos é negado, assim. E cria-se uma grande pânico moral, uma grande questão sobre o banheiro, que, assim, nossa, me revolta. A gente só quer usar o banheiro. A gente só quer paz. É, pessoal, caso vocês não tenham nenhuma questão, nenhum comentário, eu vou pedir que Diego faça sua fala final, encerrando, e deixo aqui meus agradecimentos por todas as pessoas que organizaram, que tornaram possível esse encontro, a você, a todo mundo que está aqui assistindo, às 7 horas da noite aqui, num sábado. Então, muito obrigado e deixo aí o encerramento por sua. Quero agradecer muito também pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu tenho poucos espaços para falar entre a gente, né? Porque eu acabo trabalhando muito, ensinando os CIS. Então é sempre muito bom quando eu tenho espaços assim. A gente não tem, né? Espaços entre a gente para falar da gente, para falar das nossas experiências. Então eu acho que isso é muito especial para mim. Eu estava muito animado, muito ansioso para estar aqui. E também essa oportunidade, né, que vocês fizeram de unir diferentes países, isso é incrível. Eu acho que a gente tem que cada vez mais se unir mesmo para a gente conseguir as coisas em coletivo, para a gente conseguir para todo mundo, para a gente conseguir replicar em todos os lugares, né, que seja para todos. E também quero falar que eu estou à disposição, se vocês quiserem conversar comigo. Não tem problema do idioma, eu quero treinar espanhol também, se for o caso. O núcleo de transparentalidade, direitos sexuais e reprodutivos também está à disposição. Se vocês precisarem de alguma questão de denúncia, é, de qualquer coisa, né? A gente está aqui, se precisar. Se vocês estiverem, né, com alguma questão de parentalidade ou planejando, né, ser pais, enfim. Também estou à disposição, né, como doula também, para pessoas trans eu sempre faço, né, um valor social, enfim. Se a pessoa não pode pagar nada, a gente vê o que faz, eu aciono outras doulas que fazem voluntário, enfim. O importante é todo mundo ter acesso. E também estou à disposição minhas rodas de família, né, grupo de pais trans, roda de família LGBT. Podem me mandar mensagem no Instagram ou no WhatsApp, enfim. Não incomoda. Estou aqui para a gente se ajudar, trocar, criar a rede. Estamos aqui para isso. Quero agradecer muito esse espaço. E a gente pode tirar um print, né? Quem quiser ligar a câmera para tirar o print, para a gente registrar esse momento. Tô tirando, pode então. Aí mais gente ligou. Olá. Bom ver o rostinho de vocês. Aí. Vou tirar mais Vamos um lá? agora que Bruno ligou. Vou tirar aqui também. Um, dois, três, ao sorriso. Aí. Show. Gente, muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas.
Beijo, 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 Diego. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem e Obrigado, saúde. gente.